Vamos falar agora da nova estrutura da sua apresentação. Como você vai criar a sua próxima apresentação. Primeira coisa, pense que cada slide é uma cena. E essa cena, ela só está na sua história se ela for extremamente relevante. E o objetivo de cada slide é trazer uma pergunta, uma pista, algo que ainda não foi resolvido e resolver no final. É uma micro historinha. E o outro objetivo do slide ou da cena é levar para o próximo. Então ele tem que ter um link com o próximo e vai ter o link com o próximo. E se você olhar, eles estão todos costurados. Plot, trama. Trama vem de costura. Então o seu objetivo a partir de agora é costurar os slides do roteiro que você criou, utilizando uma premissa fundamental: economia, relevância e concisão. Se você pensar nesses 3 itens e ainda adicionar significado nisso, você vai conseguir atingir a sua audiência. Então, a partir de agora, não adianta mostrar aquele slidezinho só porque você gosta, só porque é bonito. Não. Você pode contar a mesma história que geralmente você conta em 20 minutos, em 5. E já que o mundo corporativo adora template, então vamos falar de um novo template, um novo formato para você criar suas apresentações. Pensa da seguinte forma: todo mundo fala, uma história tem começo, meio e fim, não é suficiente, vamos descer mais um nível. Uma história tem ato 1, 2 e 3, não é suficiente, vamos descer mais um nível. O que é o ato 1? O que é o ato 2 e o que é o ato 3? Ato 1 é onde você vai definir no começo você vai trazer a sua premissa e vai fazer aquela ambientação antes de trazer o conflito principal da história. Fez aquela ambientação, mostrou sobre quem é a história, sobre o que é, as pessoas já estão à vontade com aquele começo de historinha, elas já estão prontas para receber o quê? O conflito, que é um incidente incitante, que é aquilo que justifica ter a história, ainda no ato 1. Então, ato 1 acaba quando acaba este conflito, e a partir desse conflito a vida não vai ser fácil. Ela vai ter uma série de complicações, que a gente já viu lá atrás, que é uma das premissas. E o ato 2, ele é feito de complicações que vão sendo progredidas, que vão aumentando aos poucos. Não dá para você trazer todas as complicações de uma vez só. E lembra das viradas que você tem que fazer de uma cena para outra, de um slide para o outro. Então, ato 2 é onde a coisa fica complicada. Se o ato 1 é onde o problema acontece principal, se o ato 2 é onde esse problema fica mais complicado, o ato 3 é a solução desse problema, ou não, é a resolução. E no ato 3 você vai ter a virada principal da história, que é a virada climática, é o pico da sua história, é onde você vai deixar. Muita gente pergunta, eu invisto mais no começo ou no final? Investe mais no final. Clímax e resolução, é isso que tem que ter no final. O clímax é se aquele problema lá no comecinho que foi plantado, aquele conflito, foi resolvido ou não, o que aconteceu com ele depois de todas as complicações, depois de todos os altos e baixos aqui no meio. Então, ato 1, ato 2 e ato 3, é a partir daí que a gente vai montar a nossa apresentação. Esses atos todos que a gente falou, de costurar as complicações, o conflito e tal, você vai criar essa história. Mas em algum momento você vai ter que, principalmente no mundo corporativo, trazer fatos, evidências, aí sim estatísticas, dados, para sustentar aquilo que você está contando de história. Então você começa pela história e só depois você vai olhar conteúdo. História e conteúdo são coisas completamente diferentes em apresentação. A história é que sequência que eu vou dar naquela trama que eu decidi, com aquele tema específico, com aquele protagonista que vai viver um conflito e que precisa passar por uma dificuldade até chegar no final. E o conteúdo é que sustentação que eu vou dar em cada parte da minha história.